Família tem alguém para compartilhar momentos alegres, tristes, sonhos. E hoje nós somos uma família. Eu sou a Selma. Eu sou o Zéias. E esse é o Pino. Lucas. Mas nem sempre foi assim, né, mãe? Nem sempre foi assim. Esse ano, nós estamos completando 22 anos de casado. E por 16 anos, nós tentamos engravidar e não conseguimos. Passamos por vários médicos, fizemos vários tratamentos, até um ponto que a gente realmente desistiu. E aí, em 2016, quando a gente veio para cá, em 2017, a gente participou de um culto. Chegou um Dia das Mães, eu falei, vamos lá, né, pra gente conhecer. E a gente participou desse culto e o pastor fez uma pregação tão bonita, né? E que não era pra gente desistir dos sonhos. Então a gente entendeu que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Como diz em Eclesiastes 3:1. Então o nosso tempo ia chegar. E foi quando a gente resolveu dar um passo de fé, né, com a ajuda dos nossos pastores, da nossa família, dos nossos amigos, e a gente resolveu ir atrás de um tratamento. Durante esse período que estávamos tentando engravidar, por várias vezes procuramos os médicos, como mesmo a Selma mencionou, vários médicos diferentes. A gente já tinha deixado assim de lado, talvez um dia, quem sabe, a gente consiga, né? Mas aí foi muito impactante quando nós chegamos aqui e a gente sentiu um carinho muito grande por parte do nosso pastor, nos incentivando, né, a procurar nessa questão, mesmo porque também ele contou a história dele para nós, né? Foi que fortaleceu a gente. E graças a Deus, com o apoio da família, né, do meu sogro, da minha cunhada, tudo mais, a gente conseguiu procurar fazer esse tratamento, né? E graças a Deus, já de primeira a gente conseguiu essa bênção aqui que vocês estão vendo, entendeu? Então hoje eu posso dizer para você, hoje eu sou realizada. Hoje eu sinto a minha família completa. E esse aqui é o Lucas, é o meu sonho realizado. Então assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que não desistam dos seus sonhos. Tudo tem o tempo de Deus. Do jeito que Deus quiser, né? Do jeito que Deus quiser é a melhor forma. Então é só a gente entender o tempo de Deus e aceitar o tempo de Deus. Então aqui tá aqui, ó, nosso presente. Ele é o meu maior presente. O meu filho. Te amo, amor. Te amo. Um retrato de família registra muito mais do que vemos. Captura histórias, dores, alegrias e fracassos. Nos esprememos para caber na foto, mas nem sempre estamos tão unidos como parece. Somos muito iguais e também tão diferentes. O mesmo teto de uma casa abriga calminhos e nervosos, apressados e preguiçosos. Tem família grande e tem também família pequena. Nenhuma família é perfeita, isso é verdade. Mas Deus, que é perfeito, está disposto a fazer dela um lugar cheio de sua presença gloriosa. Um lugar cheio da sua graça, do seu poder, do seu perdão e da sua compaixão. Retratos de família. Graça e paz, boa noite. Os meninos falaram para eles passarem primeiro, porque de manhã eu saí atropelando todo mundo. É tão gostoso, né, a gente ver essa apresentação das crianças. E alegre. De manhã também foi sensacional. E a gente curte junto, a gente se anima junto, com toda a sinceridade do jeito deles. Né? Depois a gente fica adulto, a gente fica tão chato, né? A gente fica com vergonha, a gente fica, né? E as crianças ali, elas estão expondo quem elas são, o coraçãozinho delas, e a gente se alegra por esse dia.
Nós temos mães atípicas aqui, com filhos atípicos, levanta o braço. Ah lá, uma, eu acho que só 2 e Joyce não está aqui. Eu estava falando para o pastor Márcio hoje, né, que as mães de filhos atípicos, elas precisam ganhar parabéns em dobro, né, por conta de todos os desafios, né, da maternidade atípica. A gente está na série de mensagens, de retratos de família, falando nesse mês de maio sobre família, e hoje a gente vai falar sobre retratos de mães improváveis. Pessoas completamente improváveis. É interessante que às vezes a gente acha assim, as pessoas nasceram para ser mães. Você já parou para pensar nisso? Essa aí não nasceu para ser mãe. Ou, essa aí nasceu para ser mãe, desde pequenininha estava lá com um bebezinho no colo. E a gente vai ver agora, através da palavra de Deus, algumas mães completamente improváveis e que não eram tão perfeitas assim, mas você vai entender o que é. Vamos ficar de pé? Vamos ler a palavra de Deus. Você vai lá em Mateus, capítulo 1, no versículo 1, é uma genealogia, nada melhor do que uma genealogia para falar sobre família, e a gente vai dar um pulinho nessa genealogia aqui, a gente não vai ler ela completa, tá bom? Aí quando eu pular o versículo, eu falo para vocês qual versículo que eu estou, ok? Mateus, capítulo 1, versículo 1. Esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. A gente está dando um salto aqui para o versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba. Dá outro salto, versículo 16. Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Pai, a Tua palavra. Nós pedimos que Teu Espírito venha falar ao nosso coração. Eu sei que o Senhor já falou conosco pela manhã, e é interessante que de formas diferentes o Senhor atingiu corações. Mas eu oro em nome de Jesus, Pai, para que nesse momento, na parte da noite, o Senhor venha abrir o nosso entendimento, porque não só queremos entender a Tua palavra, mas queremos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco. Não permita, Deus, que a gente fique distraído com o celular, com outras coisas, com pensamentos. Mantenha a nossa mente cativa ao Teu Espírito nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, como os outros evangelhos, né, os escritores eles tinham um propósito para escrevê-lo. Mateus, o propósito, a motivação dele era mostrar Jesus como aquele que viria da linhagem do rei Davi, o Messias esperado, Jesus, filho de Davi. A gente já escutou essa expressão sendo usada aqui nas histórias bíblicas. Então, essa era a intenção de Mateus, mostrar Jesus como esse rei esperado, como cumprimento da promessa bíblica e do relacionamento de Deus com Israel. Era a promessa do povo, né? A promessa tão esperada, porque o reino de Davi não teria fim, e na verdade Davi teve fim. Então a gente estava falando e apontando para Jesus, o Messias. É essa a intenção de Mateus. E naquele momento, quando Mateus escreve, é um dos primeiros compilados bíblicos, porque até então era passado de forma oral. Eu até de manhã eu estava pensando que eu falei via oral, está parecendo xarope, né? Via oral, mas de forma oral, todo o relato sobre Jesus, todos os relatos sobre ele era passado de forma oral nas igrejas. Então chegou um momento que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, começa a colher mais informações e senta para escrever. E ele nos apresenta esse Jesus, a história de Jesus como rei. E as histórias dos reis normalmente começavam com uma genealogia. Porque a genealogia, ela era interessante. Para a gente, crente não gosta de genealogia, né? Quando a gente chega no Antigo Testamento, tem uma montoeira de nome, páginas de nomes. E a gente pula.
É difícil a gente ler aquela um monte de nome. Mas essa genealogia, você vai hoje dar uma mergulhada comigo nela e você vai entender os propósitos de certos nomes aqui. E Mateus, ele começa os escritos sobre Jesus contando a genealogia do Senhor como um rei. As genealogias naquela época, elas eram usadas para marcar aqueles antepassados poderosos, fortes, guerreiros. Então era como se a gente tivesse, você está vendo esse rei aqui? É porque você não conhece os antepassados dele, olha só. Né? Então fulano, ciclano, só gente boa, só gente da pesada, né? Só gente guerreira, corajosa. Normalmente nas genealogias, quando você olhava, fulano gerou ciclano, não necessariamente eram pessoas, era pai para filho. Às vezes, dependendo ali da situação daquela família, o pai daquele filho não era muito interessante colocar. Era uma laranja podre no saco, era o elo fraco daquela corrente. Então eles tiravam, eles de alguma maneira envergonhou, enfim, eles tiravam. Então às vezes colocava o bisavô gerando o seu neto ou o seu bisneto. Então, dependendo de quem era, na genealogia de um rei, ele era colocado ou ele era retirado. Porque a intenção da genealogia era mostrar a grandiosidade daquele rei. Né? Um ótimo DNA, uma ótima pessoa, um homem corajoso, um homem guerreiro. Então, tudo aquilo que de alguma maneira traria vergonha era retirado automaticamente. E é interessante que Mateus, ele faz algo sensacional, e é por isso que o nosso primeiro ponto chama Deus não está preso na nossa cosmovisão. Você sabe o que é cosmovisão? É a maneira como cada um de nós vê o mundo. Então você pode ter o teu irmão de sangue, mas você vê o mundo de uma maneira completamente diferente daquela pessoa, porque somos diferentes. E a gente às vezes acredita que a maneira que Deus lida com as coisas é a maneira que a gente lidaria. A gente não percebe ainda que a gente está diante de um Deus completamente poderoso, criativo, acima de todas as coisas. E esse Deus faz coisas surpreendentes, inclusive quebrar paradigmas na minha e na sua vida. Ele não está preso, né, ao politicamente correto, ele não está preso às expectativas da sociedade, ele não está preso à cultura e à história da época. E é por isso que ele move Mateus, inspira Mateus a escrever esse texto maravilhoso, mostrando Jesus como rei. E a gente vai dar uma passeada agora em alguns pontos dessa genealogia para que a gente perceba o poder que existe quando Jesus entra na história de algumas pessoas. Você pode ter essa sensação, o antes e o depois. Alguns aqui, quem aqui já nasceu num lar cristão? Eu acho que é mais fácil fazer a pergunta ao contrário. Quem aqui não nasceu num lar cristão, se converteu na fase adulta, né? Eu também. E eu tenho essa clara sensação de quando Deus entrou na minha história, de quando Deus mudou todas as coisas. Não que as pessoas que tenham nascido no lar cristão não experimentaram o nascer de novo, experimentaram, mas já estavam familiarizadas, né, com as coisas de Deus, com a igreja, com música. Mas, por exemplo, eu, como me converti na fase adulta, eu tenho essa clara sensação de quando Deus entrou na minha história, a forma como Ele modificou todas as coisas, Ele virou a minha vida de cabeça para baixo. E talvez você tenha também essa experiência. E é isso que Ele faz na vida de mulheres e mães improváveis que a gente vai ver nas Escrituras. A gente tem uma listinha no ponto 2 de Jesus veio mudar a nossa história. E a gente pontua aqui 5 mulheres que estão nessa genealogia. Algo que a gente precisa saber, importantíssimo, é que jamais uma genealogia a gente citava mulheres. Não, nem no ambiente judaico, nem no ambiente pagão. Quer dizer, o ambiente greco-romano, mulheres não eram citadas em genealogias, porque elas eram gente de segunda categoria.
Elas eram consideradas muito fracas e vulneráveis. Então não entravam nessa genealogia, porque tudo que eles queriam era mostrar força. E na mentalidade daquela época, isso não demonstrava força, você ter mulheres na sua genealogia. Então isso não acontecia. Mateus já vem quebrando esse paradigma e me coloca 5 mulheres no meio da história do rei Jesus. E para piorar a situação, no ambiente judaico, além de você não poder colocar mulheres, você não poderia colocar gentios, quer dizer, estrangeiros, todo mundo que não era judeu. Então não tinha espaço para estrangeiros serem citados numa genealogia. E outra coisa, não cabia ali também gente conhecidamente pela sua história de uma maneira imoral, os indignos, eles não poderiam estar naquela genealogia. E aí vem Deus, inspirando Mateus, e faz algo sensacional, colocando pessoas inesperadas e improváveis. E quando a gente vê a nossa vida, né, eu acho que nós somos os inesperados e os improváveis de Deus, que Ele encaixa na sua família. A gente vai passar por algumas dessas mulheres, não vai falar de todas, mas a primeira que a gente encontra aqui é Tamar. Eu brinquei de manhã, que se você for depois olhar a história de Tamar lá em Gênesis 38, você não vai querer mais saber de novela mexicana nem turca, porque a história de Tamar é outro patamar. Depois você dá uma olhada, a gente não vai parar ali com ela, mas só para você ter uma ideia, Tamar teve o filho do seu próprio sogro, Judá. Então tem toda umas situações que acontecem até chegar nesse tempo. Que mãe improvável ela ter o filho do seu próprio sogro. Depois as escrituras aqui vão citar para a gente outra mulher, Raabe, conhecida como uma prostituta. Raabe, a história dela também é sensacional. Alguém já conheceu alguma pessoa que se chama Raabe? Eu conheci uma, você conhece? Ninguém mais? Só nós dois? Ali outra. Porque é difícil você encontrar Raabes, né, por aí. Ela é conhecida como prostituta, mas essa mulher, ela tem uma história incrível, incrível, de superação e um coração assim que deixava muita mulher, né, cheia de moral no chinelo. Ela recebe, né, a gente vê no texto bíblico, Josué enviando os espias para Jericó. Quando eles chegam em Jericó, eles vão se ficar acolhidos numa casa lá de prostituição. Essa casa justamente era onde Raabe atendia. Raabe acolhe esses espias. Como as autoridades de Jericó descobrem que tem gente ali espiando a terra e sabem que Raabe deu abrigo para eles, chama ela e coloca Raabe lá na parede. Olha, entrega para a gente. E Raabe não só acolhe os espias, como Raabe manda eles para outro lugar. Sim, vieram, já foram embora, então não sei aonde. Né? Então todo mundo foi procurar eles em outro lugar, sendo que os espias ainda estavam escondidos, né, dentro da cidade, na casa de Raabe. E ela depois fala para os espias, ela negocia com eles. Eu dou abrigo, eu ajudo vocês. E é engraçado que nessa negociação que ela faz uma exaltação ao Deus Todo-Poderoso de uma maneira tremenda. Eu até anotei, ela fala o seguinte: pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Porque Raabe, como todas as pessoas ali em Jericó, já tinham ouvido falar desse Deus, porque o cartão de visitas do Senhor para as nações foi o que Ele fez, tirando o seu povo do Egito. E o mar se abre, eles passam a seco, depois o mar se fecha nos soldados. Então, as nações, elas escutam sobre esse Deus, e elas ficam assim, encantadas. Raabe, ela já conhece o histórico desse Deus, ela já conhece o currículo dele, e ela negocia com esses homens. Eu conheço esse Deus, mas eu vou pedir, eu vou acolher vocês, eu vou dar abrigo, mas eu preciso que a minha vida seja poupada e a vida dos meus familiares sejam poupadas também. E aí a gente pensa hoje em 2023, com a cabeça que a gente está, já é difícil e complicado você acreditar que uma pessoa que vive de prostituição consiga ter um relacionamento aceitável com seus familiares. É difícil, não é difícil, gente? Ainda é um tabu. Você imagina naquela época. Então é difícil a gente acreditar que Raabe, obrigada, Fatia está ligada, Raabe. É difícil a gente acreditar que Raabe, ela tinha um relacionamento com seus familiares, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Ela pede, poupa a vida dos meus familiares, ela inclui seus irmãos, as suas cunhadas, os seus sobrinhos.
o coração daquela mulher, provavelmente, ela era uma mulher rejeitada por ser prostituta. Ela era uma mulher deixada de lado pelos seus familiares. Ela era a vergonha da família. Ela era aquela pessoa que a gente, vamos tirar essa pessoa aqui, finge que ela não existe. Quantas vezes a gente faz isso na nossa história familiar, Quando algo nos desagrada, quando as coisas não são tão bonitas assim, ou trazem uma vergonha, a gente tende a esconder. E talvez ela fosse dessa família. Só que essa mulher mostra um coração tremendo, não só com temor e com glorificação ao nome do Senhor, como pedindo pela sua família. E ela é escutada. A vida de Raabe, ela é guardada. Raabe se casa com um dos homens, do povo de Deus, e ela tem um filho. O nome do filho de Raabe é Boaz. Você lembra de Boaz? Todo mundo aqui lembra de Boaz. Boaz, esse homem, já vai aparecer lá na história de Ruth. Ruth, a gente tem lá o livro de Ruth, Ruth a Moabita, e conta a história dessa mulher também muito interessante. Ela perde o seu esposo, a sua sogra perde o seu marido, a sua cocunhada perde também lá o seu marido, e elas ficam as 3 sozinhas, 3 mulheres. Aí a Noemi faz o quê? Vou despachar vocês, voltem para a sua terra. A outra nora vai e Ruth fala, não, fico com você, eu não vou deixar você sozinha. E as duas começam uma peregrinação. E Noemi fica naquela função de arranjar um marido, um resgatador para ela, para sua nora, estou falando certo, E aí aparece quem? Quem é o resgatador? Aparece Boaz. Digamos que ele ali é um parente um pouco mais distante ali, ela vai tentando várias possibilidades e não consegue, até que aparece Boaz na história de Ruth. E isso é maravilhoso. Mas aí você fala, Priscila, mas a história de Ruth é muito bonita, Ruth tem toda aquela fidelidade com a sua sogra, todo aquele carinho, todo aquele cuidado. Por que talvez ela não merecia ser citada numa genealogia ou, de alguma maneira, além de ser mulher, isso era uma vergonha? Ela era moabita. E para te contar rapidamente a história dos moabitas, você lembra de Ló, sobrinho de Abraão? Quando Ló sai da terra, lembra, sua mulher vira lá uma estátua de sal, quando ela olha para trás, ele sai com as suas 2 filhas, vai para um vilarejo, depois aquele vilarejo começa a ser muito hostil para eles fogem para uma região de cavernas, só ele e as 2 filhas. Aí as 2 filhas têm uma ideia, que eu falei de manhã que era uma ideia brilhante, mas sendo irônica, elas pensam, a gente não tem aqui nenhum homem para se relacionar, nossa descendência vai acabar aqui, papai está ficando muito idoso, então a gente precisa fazer alguma coisa. Elas embriagam o pai, e as 2, a mais velha e a mais nova, têm relações com seu próprio pai. A mais velha engravida e dá à luz a um filho chamado Moabe. A mais nova dá à luz a um filho chamado Ben-Ami, que quer dizer os amonitas. Então, daí vem 2 povos, os moabitas e os amonitas. A gente já escutou muito sobre eles na palavra de Deus. Então, você imagina para o judeu se misturar com uma nação ou com um povo que surgiu de uma relação incestuosa, de uma relação errada, extremamente vergonhosa. Então, para eles não era nem só um problema, para eles era algo que enojava o judeu, saber que alguém era de Moabe ou de Amon, por conta da forma da origem desses 2 povos. E é por isso que Ruth, chamada a Moabita, ela ainda entra na história do Senhor. Ela casa com Boaz, ela tem um filho, e o filho dela tem outro filho chamado Davi. Então, Ruth é a avó de Davi. E quando a gente caminha aqui na nossa listinha, a gente encontra Batseba, que foi uma das esposas do rei Davi. Alguns escritos vão lembrar ela para a gente como a viúva ou a mulher de Urias. Às vezes nem citam o nome dela. Batseba foi aquela mulher que o rei Davi se deitou sem ser sua esposa, ela era casada, e você conhece toda a situação dessa história, uma situação pesada, uma situação tão complicada. Essa mulher engravida, aquele bebê depois vem a falecer, depois eles se casam oficialmente, os 2 têm 4 filhos, e o primeiro deles é Salomão.
Eu pensando na história de Davi, ele teve ali pelo menos 8 esposas, sem pensar nas concubinas, teve mais de 20 filhos. Justamente aquele no qual ele passou o trono foi para Salomão, filho de Batseba. Aí a gente pensa, será que não tinha uma outra pessoa, né? Será que não tinha uma pessoa melhor, uma das esposas, que ele casou direitinho, que ele não roubou a esposa de ninguém? Será que não tinha uma história melhor? Porque Deus, ele não está preso na minha cosmovisão, nem na sua cosmovisão. Deus, ele faz coisas fantásticas e tremendas. Ele muda histórias e vergonhas, né, do nosso passado em coisas maravilhosas. Porque quando Jesus, ele entra na nossa história, ele modifica tudo. E é interessante que às vezes a gente tem essa força e essa fé para a nossa história. Quando é a história do coleguinha do lado, olha que absurdo, olha a história de fulano. Você sabe o passado de ciclano? Como a gente gosta, né, de fazer coisas assim. Coisas que não são bênção, coisas que não geram vida para ninguém. Coisas que a gente não gostaria que fizesse com a gente, mas às vezes a gente faz com o outro. A gente parece sempre estar investigando. E interessante, se você for investigar essa história de cada mulher, você vai ver coisas que você vai ficar, meu Deus, como assim? Deus escolheu esse tipo de gente, mas Salomão, aquele rei, né, que foi considerado o homem mais sábio do mundo e rico, enfim, é dessa mãe que saiu? Sim, é dessa mãe. E Deus não deixou ela de fora da sua genealogia. Quando a gente continua caminhando, a gente encontra o outro nome, que é Maria, a mãe de Jesus. Maria, um coração fofo, linda, ela deve ser uma mulher assim fantástica, doce, pelo menos é o que eu imagino. Mas ao mesmo tempo, você vê que é uma mulher que não tinha proeminência nenhuma na sua época. Era uma mulher como outra qualquer. Ela andava naquelas ruas empoeiradas de Jerusalém, ela não tinha nada nela que pudesse demonstrar que ela poderia ser mãe do Filho de Deus. Ela era simples, né? Ela não tinha domínios políticos, ela não era uma influencer da época, ela não vivia em palácios, ela não tinha poder aquisitivo. Então a gente pensa, nossa, se a gente fosse organizar aqui a vinda de Jesus através de uma mãe, a gente ia pedir o quê? Qualificações, né, pastor? A gente ia pedir qualificações. O que essa mulher tem a oferecer? Ela tem um DNA bom? Como é que ela, né, se move na vida? Ela é empreendedora? Né? A gente ia perguntar um monte de coisa, a gente ia fazer, só que Deus, ele vê muito além daquilo que a gente vê, porque a cosmovisão dele é diferente. Ele está olhando para o coração daquela mulher da mesma forma, lembra quando ele olha para o coração do rei Davi e pede para o profeta ir ungí-lo? Talvez aos nossos olhos a gente escolheria outra pessoa, mas o Senhor, ele vai lá, escolhe Maria como mãe de Jesus. Mateus, ele bota aqui de cabeça para baixo as pessoas que estavam lendo na época. Para nós, em 2023, qual é o problema, né, da gente ler essa genealogia e terem mulheres contidas? Você imagina isso aqui chegando na igreja primitiva e ele fazendo essa citação dessas mulheres. Muita gente deve ter falado, ele podia ter citado mulheres um pouco melhores, né? Porque a gente tinha uma Rebeca, a gente tinha uma Sara, a gente tinha outras mulheres que podiam ser citadas, mas ele faz questão de pontuar 5 mulheres muito diferentes da expectativa humana. E assim acontece com a nossa família. No ponto 3, a gente começa a perceber que nós fazemos parte da família de Deus. E às vezes a gente se envergonha dos nossos familiares ou da nossa família. Uma vez eu escutei alguém dizendo: eu tenho tantos problemas hoje, eu tenho tantas situações hoje, porque os meus antepassados, o meu avô, o meu pai, enfim, meu tio, eram pessoas assim, 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 assado. Eu lembro que eu conversei com aquela pessoa e falei para ela, já parou para pensar que todo mundo tem histórias de pessoas com famílias imperfeitas? Alguns de nós colocamos isso na frente do nosso trajeto e a gente parece que só vê isso.
A gente quer olhar a nossa vida com os óculos dos nossos traumas ou com os óculos daquilo que as pessoas foram no passado e a gente parece que não tem liberdade para viver aquilo que precisamos viver. Só que quando Jesus entra na nossa história, Ele nos liberta por completo. Você não está carregando mais fardos e pesos que não te pertencem. Você não está carregando mais perspectivas e cosmovisões de pessoas que não têm nada a ver com a sua vida e provavelmente já estão mortas. Essa genealogia de Jesus, ela vem colocar assim, olha, no nosso rosto, que a genealogia, os antepassados do próprio rei, do Filho de Deus, do poderoso da terra, ela tinha um monte de gente imperfeita. Um monte de gente que aos nossos olhos eram incapazes, imorais, rejeitadas, que não eram boas para estar numa genealogia de Deus. Só que você percebe que o próprio Deus, Ele simplesmente não se importa. Ele não se importa porque Ele está querendo mostrar algumas coisas para a gente. Primeiro que Jesus, e principalmente para aquele povo, para a gente hoje é muito fácil de entender, mas para aquele povo eles precisavam ouvir. Jesus, Ele veio para as mulheres. As mulheres eram importantes, as mulheres não eram gente de segunda categoria. As mulheres, elas não eram para ser deixadas de lado, pelo contrário, Ele veio para elas. Por isso que para Ele era honra e orgulho colocar o nome delas, inspirar Mateus para colocar o nome delas naquela genealogia. Depois de Jesus, Ele veio para gente rejeitada e imoral. Eu até de manhã falei gente rejeitada e imoral como eu e como você. Parece que eu estou ofendendo, me ofendendo, te ofendendo, mas essa é a verdade. Se a gente tirar Jesus da nossa história, nós somos miseráveis. E nós precisamos e ansiamos pela graça de Deus todos os dias da nossa história. Foi esse sangue de Jesus que nos lavou e nos tornou santos. Mas se tirar Ele da nossa história, nós continuamos essas pessoas miseráveis. É Ele quem faz alguma diferença no nosso coração. E Ele veio para esse tipo de gente. Ele não escondeu na sua genealogia pessoas que eram rejeitadas e imorais. Não interessa se foram suas escolhas de vida, ou os lugares onde nasceram, ou o que fizeram de errado. Ele acolhe essas pessoas e as honra, e as coloca na genealogia do seu Filho. Ele veio para mudar a nossa história. Eu quero que você, por gentileza, abra rapidinho em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Amém ou misericórdia, todo mundo lá? Efésios, capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Essa palavra é tremenda. Nós somos concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Você imagina, hoje eu estava imaginando uma mesa gigante, onde um dia a gente vai se assentar com o Senhor para as bodas do Cordeiro. Ele está preparando mesa para mim e para você. Por enquanto Ele está costurando a nossa história. Eu acho que vai ser essa toalha que Ele vai colocar nessa mesa gigante. Ele está tecendo cada história, cada pessoa. Talvez você se sinta só um no meio de uma multidão. Talvez você esteja convicto que Deus não está nem te vendo, que não sabe nem o seu nome. Só que isso é mentira. Ele é todo poderoso, Ele conhece a sua história. Você não tem ideia das coisas que Ele já fez por você até agora, que você nem sequer percebeu, você não conseguiu se dar conta. Porque às vezes a gente está tão preso nessa terra que a gente só consegue perceber aquilo que os nossos olhos enxergam. E esse Deus, Ele é espírito, Ele se move espiritualmente. Você não consegue perceber os livramentos, as ações, as modificações que Ele faz em histórias para que você tivesse sentado hoje aqui. Talvez não era nem mais para você estar vivo. Talvez era para você estar em outro lugar, de uma outra maneira. Talvez numa sarjeta dessas, como a gente encontra as pessoas. Nós somos terríveis nisso, A gente para o carro, tem uma pessoa, e às vezes a gente não percebe que podia ser eu ou podia ser você ali. As escolhas, alguns trajetos mal feitos, podia acontecer com a gente.
E o Senhor nos abençoou para que chegássemos hoje, estivéssemos sentados aqui ouvindo a sua palavra. Esse Deus Todo-Poderoso que agir no meu e no teu coração nesse momento, para que a gente perdoe pessoas, perdoe entes queridos, familiares. A gente falou tanto hoje sobre o carinho de mãe, sobre esse afeto, mas alguns de nós não tivemos esse afeto da maneira como a gente precisava, e isso é verdade. E é nesse momento que o Espírito Santo ele vai começar a trazer ao seu coração certas situações, trazer à sua mente certas imagens, porque Ele quer que você saia desse lugar hoje completamente livre, completamente liberto. Mas Priscila, eu já frequento a igreja, eu tenho ministério, eu sou livre, né? Mas nós carregamos sim, nós carregamos fardos, nós carregamos malas, nós carregamos mágoas, por perdão não liberado. Gente, perdoar é bom demais. Porque a gente não está só liberando pessoas, mas a gente está se libertando de ficar carregando pesos que não são nossos. Principalmente quando a gente percebe que as pessoas que fizeram alguma coisa para a gente que não foi legal, elas infelizmente deram tudo o que elas tinham e tudo o que elas podiam. E não necessariamente era o que a gente precisava. Mas na vida, infelizmente, a gente vai fazer isso com outras pessoas também. E a gente vai ansiar pelo perdão. A gente vai ansiar para ser livre. E é por isso, é com essa motivação, porque fomos libertos, fomos perdoados pelo Senhor. É por isso que precisamos perdoar pessoas. A minha oração é que o Espírito de Deus traga ao seu coração nesse momento coisas que você vai precisar deixar aqui nesse altar hoje. O pastor Marcos vai nos guiar em oração. E eu quero dizer uma coisa, né? Como diz o pastor Orésio, né? O Espírito Santo está falando no meu coração. Eu quero falar uma coisa. Existem pessoas aqui que não têm só problemas familiares, têm outras situações. Elas se sentem presas, amarradas na própria vida. Parece que não consegue, não vai, não flui. E você vai precisar deixar coisas nesse altar aqui hoje. Você vai precisar deixar pecados nesse altar aqui hoje. Falsos pensamentos. Falsas coisas que você tem no coração que nem você consegue compreender. Por isso que você não fala para ninguém, porque nem você consegue expressar. Mas hoje é dia de libertação nesse lugar. E você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Amém? Amém. Existe uma perspectiva bíblica de que a amargura ela é responsável por muitas doenças. A raiz de amargura. Hoje pela manhã, depois de termos vivido um momento tão singular como esse que nós vivemos agora à noite, com as nossas crianças e filhos, uma irmã me abraçou e disse: pastor, eu não tenho boas lembranças da minha mãe. E a Priscila está correta, as nossas histórias não são contos de fadas, né? As nossas histórias têm dores, têm erros. Mas sabe o que é mais precioso que Deus usou a Priscila para ministrar? Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Então Ele pega Raabe e a transforma na mãe de Boaz. Ele pega Ruth e reescreve a história dela numa amargura da viuvez. Ele pega a história de Batseba, arrependida, e a perdoa para erguê-la como a mãe de Salomão, um homem mais sábio que já pisou na terra depois de Jesus Cristo. Sabe o que eu experimentei na minha vida? Pastores erram e erram muito. E uma vez eu pedi perdão a Deus por um pecado que eu havia cometido contra Ele. E eu sei que Ele me perdoou. Mas eu não conseguia me perdoar. Levei um bom tempo, como disse a Priscila, para me livrar dessa culpa que eu já não deveria mais carregar. Porque arrependido eu entreguei a Cristo. E é como se Ele me dissesse: filho, para que você carregar isso, se já passou para as minhas mãos? Mas nós somos assim. Nós erramos, nós nos arrependemos. Podem ser que acusem muito vocês hoje. E vocês se sintam envergonhadas, envergonhados. Deus disse: existem pessoas improváveis que eu transformei a história.
e eu estou pronto para transformar a sua também. Foi Jesus quem disse: você que se sente sobrecarregado, sabe, arrastando e não vivendo a vida como de fato Ele espera que a gente viva. Foi Ele quem disse: você que se sente amargurado, infeliz, venha e lance sobre mim toda a sua carga. É impressionante como esse Deus que nós amamos, Ele toma as nossas dores. Arrependidos, Ele nos perdoa e traz sobre si esse peso da culpa. Então nós podemos enfrentar uma semana diferente? Claro que sim. Por isso essas mulheres são improváveis e merecedoras de uma graça que está à nossa disposição. A gente vai cantar uma música muito linda, Senhor, eis-me aqui. E aí tem um refrão que eu acho precioso demais: junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar, espero em ti, e eu subo como águia. Já pensou você agora? Você entrou talvez com um peso enorme, mas Deus te faz voar, leve, porque você foi capaz de entregar a Deus a sua história. Se você sentir que Deus falou contigo, não fique onde você está, porque eu não fiquei. Eu vim à frente, Deus me livrou deste peso da culpa, porque eu já havia me arrependido e alcançado o perdão dEle. Se você quer receber da graça de Deus para você voltar para sua casa e enfrentar uma semana cheio da bondade dEle, como cantamos, enquanto o ministério de adoração estiver cantando, você sai do seu lugar. Depois da canção, o pastor Márcio virá, vai orar por nós, para pedir a Deus uma semana cheia da bênção dEle. Vamos ficar em pé? Se você sentiu que Deus falou contigo, mãe, pai, filho, enquanto cantamos, deixe o seu lugar. Pastor, eu sou um destes. Sofri demais na minha infância. Não consigo perdoar os meus pais. Não consigo perdoar alguém que abusou de mim. Mas eu quero experimentar essa leveza que você falou. Vai por mim, acredite. Deus pode fazer essa obra como a Priscila disse. Depois da canção, pastor Márcio virá e vai nos consagrar a Deus.